Boa noite, sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. Estamos começando com mais uma live do projeto Em Preto e Branco. Essa live foi cuidadosamente planejada para ser feita hoje, né? Hoje, dia da consciência negra. Foi porque é uma pauta que a gente já tratou em algumas lives, algumas vezes aqui no nosso projeto, né? A gente já tratou de racismo, de intolerância racial, crimes raciais. Então, hoje nada mais propício, nada mais indicado do que fazermos uma live, um projeto chamado Em Preto e Branco, né? Fazer uma live justamente no dia da consciência negra. E que dia que essa live vai ser feita, né? Na véspera, acontecimentos que chocaram não só o Rio Grande do Sul, mas é um fato que tomou repercussão mundial, né? A agressão e morte de um cliente ontem no supermercado Carrefour, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, próximo, aqui é a minha residência, próximo aonde eu moro. Mas antes de entrarmos nesse debate, dá boa noite para o meu amigo Mário Júnior. Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Boa noite também para os Bom, nossos. Oh, desculpa. poderia ser um melhor boa noite, né? Mas, infelizmente, em decorrência, como tu bem citaste, do evento de ontem, nós vamos tentar trazer luz aonde há trevas, né? Através desse debate. Isso aí. Dá boa noite também para os nossos convidados. Boa noite para o Ruth, mais uma vez participando das nossas conversas. Boa noite, Ruth. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Beto, boa noite, Mário, e boa noite, meu xará, Rodinei. Hoje a conversa ela é séria e até um pouco pesada pelos acontecimentos dos últimos dias aí, né? Então, como o Mário falou, poderia ser uma boa noite até mais alegre, né, para a gente discutir a pauta, mas é uma boa noite em forma até de luto, né, pelo que vem acontecendo no nosso país. Isso aí. Dá boa noite também para o nosso convidado, o Rudinei. Boa noite, Rudinei. Obrigado por ter aceitado o convite e participar da nossa live. Eu que agradeço. Prazer, Beto. Prazer, Rudinei. E meu amigo Mário. Muito prazer estar com vocês aí. Legal. Só antes da gente entrar no assunto, né, da pauta, do ocorrido ontem, só falar sobre hoje, dia da consciência negra, a data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Clube dos Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão. O interessante é que somente em 2003, surgiu essa data da consciência negra, né, como uma forma de inserirem nas escolas o conteúdo, somente a partir de 2013, ou seja, somente no século XXI, atentaram para a ideia, para a necessidade de se estudar, de se aprofundar a questão da história e cultura afro-brasileira, entrou no currículo escolar isso, e somente em 2011, então menos de 10 anos, isso tornou-se uma lei, né, foi oficializada a data, que em algumas regiões do Brasil, em alguns estados, algumas cidades, é feriado, né? Aqui em Porto Alegre não é feriado, né? Isso quem tem que decidir é a Câmara de Vereadores, se vai fazer feriado ou não. Mas é impressionante que um assunto que se fala tanto, a questão racial é tão trabalhada, tão falada há tanto tempo, em menos de 10 anos é que a gente tem uma data oficial para tratar desse assunto. Mas então, voltando, vamos começar a falar a respeito do ocorrido ontem no supermercado Carrefour, né? Não é a primeira vez que no Grupo Carrefour acontece um tipo de situação dessa, né? Então, nós estávamos conversando antes de entrar no ar, que assim, jogando aquela polêmica, né, para a gente fazer a polêmica, eu questionava o Mário, o Rudi e o Rudinei, se isso aí dá para considerar um crime de racismo, né? Ou se pela violência do funcionário, pela violência, pela truculência pela forma bandida como ele comandou, como os dois, na realidade,
trataram da situação, se isso pode ser mais considerado um crime de ódio, sem abordar a questão racial, se fosse um branco, se fosse um japonês, se fosse de qualquer outra etnia, se haveria a mesma truculência, a mesma violência. Então, lanço para vocês esse questionamento. Vocês interpretam como um crime racial ou como um crime de raiva, de ódio mesmo? Rudinei. Bem, Beto, quero te colocar o seguinte, que no Brasil existem várias pesquisas, né? Temos aí a OIT de 1950, a Constituição ali 110 da OIT, desde lá vem trabalhando e discutindo a questão da discriminação nos locais, no mercado de trabalho. Então, partindo de 1950, dentro da questão racial, né, nós temos aí várias outras pesquisas. Vamos colocar em uma pesquisa de que 55% dos consumidores se sentem discriminados, isso em relação à sua raça, em relação ao seu gênero. O episódio de ontem, aqui em Porto Alegre, ele é mais um de tantos ocorridos no Brasil, aqueles que são colocados para a mídia, aqueles que têm publicidade, e é muito mais de um também, aqueles que não tiveram publicidade. A cada dia, esses elementos, esses fatos ocorrem. Mas focado diretamente no que acontece no dia de ontem, em Porto Alegre, isso é algo natural para os negros. E pode ser algo que não seja naturalizado seja natural para os negros e não natural para os não negros. E aí, como se percebe essa coisa de ontem? O cidadão está dentro de um comércio, o Carrefour, diretamente, não se percebe, não se sabe exatamente o que ocorreu antes, mas o fato concreto é que aquele cidadão ele é espancado até a morte. O que levou aquele cidadão a ser espancado até a morte? Vamos evidenciar em uma outra ótica. Um outro cidadão, e vamos colocar a qualquer outra etnia desse outro cidadão branco, que não sei o que se deve antes, mas que é convidado a se retirar, ele é espancado, ele é levado à morte. Vou dar um exemplo claro que eu quero elucidar. Um ator da Globo, que está passando nas mídias sociais hoje, daqui um pouco já digo o nome dele, tá? Ele estava embriagado no mercado, criando tumulto, e em nenhum momento se fez um questionamento nesse cidadão, que é ator famoso, e poderia ser um não famoso também, mas um ator branco, que tratou daquela forma. Qual foi a forma desse senhor de 40 anos que veio a falecer? Os dois seguranças caminharam junto com ele, e quando se viu, já tinham dado um mata-leão no cidadão e mais de 15 socos. É necessário uma conduta dessa com outro cidadão que faria o mesmo? E agora vamos colocar também cor e gênero entre outro cidadão. Um cidadão homem, de cor branca, que tenha passado daquele mercado, não sei o que falou para a atendente do mercado, mas ele é transportado para outra zona, e nós temos os dados hoje, nos dados oficiais de pesquisa, né, de ONGs, pesquisas governamentais, e o mesmo cidadão, sendo ele branco, é aferido a ele a mesma se dá a mesma
o mesmo resultado se for um cidadão branco? Nós não temos hoje pesquisas, e se temos hoje, esses dados, ao contrário do cidadão que fosse branco, elas são pesquisas que teriam um resultado muito íntimo, muito pequeno, do tipo de abordagem que esse cidadão teria trouxesse para nós. Hoje, mais de 55%, como eu te falei, das pessoas negras são abordadas nesse modelo aqui no país. E aí, eu te digo mais aqui, mais de 50 milhões também de brasileiros dizem ter sofrido preconceito, dado a sua raça. Então, o que ocorre, o que fica bem nítido a todos os brasileiros, inclusive no meio internacional, que houve realmente, dado o biotipo daquele cidadão, dado a sua raça, a sua cor, eles foram além da manifestação, de apenas dizer, olha, cidadão, por favor, você pode nos acompanhar? Nenhum momento se percebe isso, nenhum momento o que na filmagem que é feita foi pedido para ele documento, identificação, feita uma abordagem adequada. Dado isso também, aqui no governo do Estado, há muito tempo, há muitos anos atrás, a polícia vem sendo capacitada. E também, para terminar minha contribuição aqui, para concluir, eu acho que fez bem o governador do Estado, fez bem a OAB, o presidente da OAB, fizeram bem várias ONGs a rapidamente se manifestar, sendo solidário com os casos da família, mas realmente nós temos que ser mais solidários, temos que ter atitudes mais solidárias, temos que judicializar a questão. Vem junto também os 2 ministros do STF, pautar realmente que é inconcebível a forma truculenta que esse cidadão foi tratado. Então, eu não percebo daquela maneira de, o cidadão se exaltou. Não percebo dessa maneira, se exaltou, ou então, aqueles profissionais que estavam à frente naquele mercado, eles têm que ter uma postura profissional. Mas eu vou parar um pouco por aqui, para ouvir meus colegas, e que a gente possa fazer mais essa troca aí da visão de cada um. Rudy. Então, importantes palavras aí do Rudinei, né, e nos mostram bem o fato, né. Será que a conduta da segurança seria a mesma se fosse um cidadão branco ou não negro, né? Será que essa mesma conduta violenta e assassina que teve seria a mesma se fosse uma pessoa de uma classe social também mais alta? Então, esse racismo, que a gente chama de racismo estrutural, ele está tão impregnado dentro da nossa sociedade, que por muitos ele se confunde com simplesmente ação violenta. Mas essa ação violenta, ela sempre atinge quem? O negro. Como o colega ali falou, o Rudinei falou, as pesquisas mostram o negro ele é sempre mais violentado e diariamente violentado em relação ao branco, né? Isso acontece a todo momento, né? Nesse caso, teve uma exposição maior porque alguém teve a ideia de filmar, e hoje nós temos câmeras espalhadas por todos os lados, né? Então sempre tem uma pessoa com celular que pode filmar uma ação dessa. Mas quantas ações dessa acontecem diariamente em vários locais que não são filmadas, né? E que a pessoa não consegue se defender porque a agressão ela é tão forte e em dupla, ou às vezes mais do que uma dupla de pessoas sendo racistas, sendo agressivas e humilhando uma outra pessoa simplesmente pelo fato da cor dela ser negra, né? E eu não digo diferente, porque diferente todos nós somos, né? Então simplesmente pelo fato dele ser negro e não branco. Então isso é uma questão que já deveria ter sido ultrapassada, nós estamos no século XXI, né? A escravidão já acabou, isso é coisa, deixa eu só ajeitar aqui, isso é uma herança que a nossa população brasileira tem do tempo da escravidão, né?
E essa situação ela tem que ser trabalhada diariamente. Então, hoje, parece uma coisa simbólica, um dia antes da comemoração do dia da consciência negra, nós temos um fato desse que deixa caracterizado que nós precisamos de muito mais do que um dia de consciência negra para mudar esses fatos. Precisamos diariamente trabalhar. E como agora tem essa nova campanha, né? Seja antirracista. Não aceite o racismo de qualquer forma. Essa brincadeirinha que parecia infantil, ela não tem nada de infantil. Ela vai colocando esse racismo na cabeça da população de forma que ele se torne coisa comum e a gente não perceba mais isso como violência, perceba como brincadeira, até que se torne extremo a ponto de um óbito, né? Então, a falta de preparo, a raiva, né? A situação, às vezes, de dar poder, um mínimo poder a uma pessoa e ela usar aquilo para se sobrepor e colocar o seu pensamento racista e preconceituoso sobre o outro, né, isso tem que ser trabalhado diariamente, tem que ser trabalhado desde da criança, né? Então, falando em criança, há 2 anos atrás nós fizemos um trabalho numa escola, né, e aqui em Torres, isso, né, que eu sou de Torres, desculpa, eu já estou tão acostumado com coisa que eu nem me apresentei hoje, né, esse tema é tão impactante que me fugiu essa parte. Mas aqui em Torres a gente tem esse trabalho da Semana da Consciência Negra e a gente fez uma vez nas escolas, passando nas escolas, passando filmes e tal de conscientização, e a gente abriu para a fala dos alunos e alguns foram relatando situações e no meio disso um aluno começou a chorar no meio da sala ali, né, começou a chorar no meio do auditório. A gente tratou com que ele se acalmasse e tal, e quando ele se acalmou ele contou por que estava chorando. Foi um fato de perseguição e acompanhamento que teve de um segurança aqui no camelódromo de Torres. Ele entrou com um colega, que era branco, e ele era negro, entrou com um coleguinha para olhar as lojas do shoppingzinho aqui, o camelódromo, né? Quando ele nota, o colega vai para um lado, ele vai para o outro, quando ele nota, o segurança atrás dele, cara. E foi até que parou ele para questionar o que ele estava fazendo ali dentro. Como que ele estava fazendo ali dentro? Ele estava fazendo o que qualquer outra pessoa faz dentro de um shopping, cara, olhando as lojas, mas ele não, ele era o negro. Por que o cara não acompanhou o colega dele que era branco? Eles eram da mesma classe social, a única diferença entre os dois era um era negro e o outro era branco. Então, esse racismo, ele se dá desde a infância com a pessoa. Eu tenho a pele mais clara, né? Então, mas eu sou de uma família negra, então, mas eu ainda sou claro. Mas acompanho desde de pequeno, assim, a outra parte da minha família que é negra, o sofrimento que eles têm, o racismo incutido, brincadeiras de colegas que a gente via na escola, porque eu andava sempre com eles, e a brincadeira era sempre de denegrir a imagem deles. Então aquilo me doía, não era comigo, porque ninguém denegria a minha imagem, né, porque eu era mais claro, mas a minha família estava sendo denegrida e sempre jogada para baixo, né? Então isso vai criando um trauma, e hoje um pouco desse meu ativismo é em relação a isso, né, de tentar fazer com que não tenhamos mais esse sofrimento, né, de alguma forma a gente tem que chegar ao ponto de não existir, de as pessoas entenderem que não é a nossa raça, a nossa cor de pele que nos define, né. Então, e ontem, esse ato, ele é emblemático nessa data, eu acho que nós precisamos, a partir desse fato que é terrível, precisamos tomar atitudes mais fortes em relação ao racismo, que façamos as leis serem cumpridas, né? Como o Beto falou, temos uma lei de história da cultura negra que tem que ser cumprida nas escolas. Eu sei que isso é uma pauta forte do Mário, né? Eu acho que ele vai falar sobre isso depois, não vou entrar no assunto também, então, mas eu acho que isso, do meu pensamento é isso, eu acho que se fosse com uma pessoa de cor branca, não teria acontecido o assassinato, poderia até ter sido violento, mas não ao ponto do assassinato. Rudy, vamos dar um outro exemplo. Hoje fazem 33 anos e eu estou chamando, eu tomei a iniciativa até do caso Júlio César de Melo Pinto, que foi o caso Carrefour, o caso de ontem. O caso do homem errado. Mas eu estou chamando esse caso do homem certo. Uhum. Mário. Porque o caso do homem errado, se a gente pegar o homem errado, que foi em 1987, o caso do homem certo, Júlio César de Melo Pinto,
2020, fazem há 33 anos. Há 33 anos, o que muda nesse processo? Tu tens aqui um caso do homem errado, que o homem foi em busca de comprar pão, o mercado estava fechado, saiu de casa para comprar pão, estava na frente do mercado. Tu tens agora um caso onde o homem estava dentro do mercado e com a esposa ali. As medidas de tolerância, as mesmas. O homem errado, ele não havia nem entrado no comércio, foi pego na via pública. Alguém gritou assim, ó, é ele. E aí as pessoas acreditaram que era ele. Amanhã, possivelmente, nós já teremos outras falas dizendo que, conforme a ficha do cidadão, né, o Júlio tem várias passagens, tem alguns BO, passagens policiais, né? Vamos dizer que ele já fez alguma agressão, já fez isso. Nada importa nesse momento. O caso futuro dele, a disciplina dele, ou o currículo dele, ou algum currículo policial, podemos chamar assim, e nada importa. O que importa é o fato concreto da violência sofrida, um homem negro sofrendo aquela barbárie, aquele absurdo. Homem errado. Vamos voltar agora ao caso do homem certo, vamos para o homem errado de novo. O homem errado, há 33 anos, aconteceu quase que o mesmo episódio. Como que nós poderíamos demarcar isso? Que não é um caso de racismo. Não é? Qual seria um outro elemento, uma outra classificação, né, para esse caso do cabeceiro? Um homem que passou dentro de caixa, mesmo que tenha ocorrido uma queixa da funcionária, junto, indicando aquele homem, o senhor Júlio, o que levou os seguranças a tomarem aquele procedimento, mesmo que, vamos supor, que eu não sei desse fato, agora não vi esse fato, que ele tenha dado início, né, a uma agressão física num dos dois seguranças. Se justificaria a morte? Se justificaria tamanha violência para contê-lo? Levando à morte? Bom, quantos episódios, ou quantas histórias, quantos boletins, a Brigada Militar, o Governo do Estado, tem um departamento de pesquisa e de estudo, de pesquisa, pesquisa e... Vamos tratar, então, só a questão de pesquisa. Ela tem esses relatórios, podem nos ajudar. Se não nos ajudam agora, podem nos ajudar no futuro. De saber quantos boletins de ocorrência, né, entram no Rio Grande do Sul a cada momento quanto à questão do racismo, da discriminação, né, dessas barbáries que vem acontecendo. Então, acho que vou tentar classificar se não foi por racismo, porque nós entendemos que um cidadão que não negro não passaria pelo mesmo cometimento. Esse é o meu entendimento. Que um cidadão não negro não passaria pelo mesmo cometimento, pela mesma violência, né? Pela barbárie de chegar ao ponto de matar uma outra pessoa num lugar público. É como alguém de vocês falou, com tantas câmaras, lá de direita, esquerda, de cima para baixo, enfim, e teve sorte ainda assim. É impressionante no país que nós vivemos, né? Com tudo isso, nós não temos a mesma indignação de um povo americano, de um povo aqui da Argentina. E isso acontece aqui nos nossos irmãos aqui argentinos, né? Já acontece por uma questão de moeda, né? E as pessoas vão para a rua, quebram tudo. Estados Unidos, eu não estou fazendo essa fala achando que isso deveria ter questão negativo.
Mas só abrir esse parênteses, porque é lamentável, né, toda a luta que nós vemos diariamente travando, educando nossos filhos, né, diariamente dialogando com nossos iguais, nossos familiares, na maneira que nós devemos estar, que nossos filhos devem lidar com esses casos. Casos violentos, isso faz com que a cada dia nós estejamos vigilantes diante dos acontecimentos de barbárie, que isso pode acontecer a qualquer momento com nossos filhos negros. E quando muitas vezes um amigo, ou um negro, ou um amigo, ou um familiar branco, que nos diz assim, olha, vocês só falam disso, não tem outro assunto, vocês não param de falar desse assunto. Mais um dia nos mostra a realidade do Brasil, que é necessário estar vigilante, falando a cada momento, buscando igualdade, buscando equidade, porque se não for assim, a cada momento mais negros estão dizimados. Eu sinceramente, Humberto, sinceramente, Rudinei, sinceramente, Rude, eu gostaria de estar falando sobre um outro assunto. Sinceramente, eu gostaria de estar falando qualquer outro assunto relacionado à pauta do dia, que é hoje, né? Que é um dia de reflexão, né? E gostaria, mas para quem pensa que é mimimi, para quem pensa que lá vem eles com essa conversa de novo, tá aí o fato ocorrido, que faz com que seja necessário debater, discutir, enfrentar, resistir. Para nós que somos, é extremamente cansativo, mas muito mais cansativo para quem realmente não se encontra tão envolvido quanto a gente. Mas mais que isso, ser cansativo, nós somos movidos por uma força motriz, por algo que faz com que nós vencemos por gerações e estamos aqui ainda hoje, porque pessoas morreram para que nós estivéssemos aqui, né? Para que nós prosseguíssemos, desse seguimentos a uma luta de séculos que a gente vem lutando desde da invasão do Brasil, na verdade, né? Eu penso que o racismo no Brasil, ele é um dos patrimônios inerentes de todo brasileiro. Quando tu nasce, tu já recebe isso na tua formação, no teu dia a dia. Quando não da família, mas sim do meio ambiente social que você vive. E aí você tende a naturalizar situações de preconceito e discriminação. Mas estamos tendo um problema com o teu áudio, Mário. Está dando... Né? Deu uns cortezinhos no teu áudio, Mário. Saiu. Tradicional da problema. Voltei. Isso. Seguindo. Então, isso é algo muito forte, né? Veja bem, Rude, na tua fala ali, e eu te entendi, te entendo e te conheço perfeitamente, mas para tu ver como nós somos tão vulneráveis a essa contaminação. Travou de novo. Vocabulário racista, quando tu fala ali, né? Mário?
Oi, oi. Travou, cortou. A tua imagem está Travou. congelada, a gente está te escutando. Deu, tá voltando. Alô? Uh, É tradicional, live sim, live também, dá um problema no áudio do Mário. Mas daqui Quando a ele pouquinho começa a falar, ele sai fora. Pois é, não, nem a internet aguenta mais falando muito tempo, né? Não, mas ainda bem que não está aí para escutar isso. Não, mas então, só lembrando, pessoal, a gente hoje está tratando a questão do Dia da Consciência Negra, mas enfatizando o ocorrido ontem aqui no supermercado Carrefour, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Mário está de volta. Estou de volta. Mas Isso aí, então então note bem continue. a questão do vocabulário, né, da linguística, né? A questão que eu estou falando da questão de denegrir. É uma fala racista, é um vocabulário racista. Mas a gente está tão vulnerável a esse ambiente que a gente acaba se contaminando. Até nós mesmos negros, entendeu? Até nós mesmos negros e não negros que estamos comprometidos na luta contra toda e qualquer forma de discriminação, seja de gênero, seja étnica, racial, seja social, né? Mas nós estamos vulneráveis e cabe nos mantermos vigilantes e autovigilantes, né? Nos policiando e para a gente procurar não reproduzir as falas, o vocabulário racista, o próprio comportamento racista. É como o Rudy estava falando, né? A necessidade de se ter um comportamento antirracista, né? Porque no momento que você vai ter um comportamento antirracista, você vai compreender e entender que certos tipos de situações a gente não pode tratar com uma certa normalidade, né? E quando eu falo normalidade, é no sentido de naturalizar, como se aquilo tivesse o local de pertencimento, e isso não nos pertence, né? Porque não fomos nós que criamos isso. Então nós temos que lutar contra isso permanentemente. E trazendo algumas informações, eu acompanhei agora pela imprensa ali a doutora Carla Meura, presidente da Comissão da Igualdade Racial aqui da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, informou que a OAB, através do seu presidente Ricardo Breyer, já está acompanhando também o caso, os procedimentos, vários coletivos do movimento negros, ONGs, coletivo de mulheres, enfim, variados segmentos do movimento negro estão vigilantes e também acompanhando os procedimentos junto às autoridades, pessoas se voluntariando, se oferecendo para trabalhar pro bono para a família, né, e exigindo por parte da empresa Carrefour um posicionamento adequado do que se espera de uma empresa antirracista ou com uma política antirracista. Na verdade, também é importante salientar que as autoridades, né, Polícia Civil, Brigada Militar, que muitas vezes deixa a desejar, né, e principalmente nas questões de caráter racial, a gente tem que realmente reconhecer que os procedimentos e as providências adequadas ao caso estão sendo dados pelas instituições. E por que eu falo isso? Porque nós temos um racismo estrutural. Quando eu falo estrutural, nós temos um racismo introjetado, introduzido nas instituições, que é o racismo institucional, e que isso é muito pouco percebido, muito pouco. Chega a ser tênue a linha que separa essa fronteira, né? Mas é importante nos mantermos vigilantes perante o trabalho das nossas instituições. É fundamental. E eu acho que cabe a cada um de nós que, independente de ser negro ou não ser negro, ser branco ou não ser branco, mas se você se sente comprometido, né, na luta contra toda e qualquer forma de discriminação, né? Se o racismo, o machismo, a homofobia te incomoda, né? Faz com que mexa com valores dos quais lhe formam como indivíduo, como cidadão,
né? Como ser humano, como pessoa humana, acho que é importante você estar nessa luta conosco. É fundamental. Lembrando, nós não podemos nos apropriarmos dos mesmos sentimentos que levaram o João Alberto à morte. Pelo contrário, nós temos que nos apropriar de sentimentos que tragam um sentimento de justiça para a sociedade. E que casos assim não vão mais acontecer, ou pelo menos vão diminuir em grande número, porque vão desencorajar essas pessoas que agem dessa maneira, que entendem que devem agir dessa maneira. E eu acho que é importante deixar isso bem definido. É óbvio que uma situação dessa, Humberto, Rude e Rudinei, nos traz indignação. Quem sabe até raiva momentaneamente, porque a gente se sente até um pouco impotente diante dessa situação. E uma das provas que a nossa sociedade, parte da nossa sociedade, porque nós não podemos generalizar, né? Mas que parte da nossa sociedade já naturalizou isso, é que no próprio vídeo ali, passa um rapaz de mochila e ele olha como se nada tivesse acontecendo, não é verdade? Né? Então a gente tem que se questionar, né? Será que se eu, se o Humberto, se o Rude, se o Rudinei estivesse no lugar daquele rapaz de mochila, nós seríamos também indiferentes à situação? A gente tem que começar a fazer essa reflexão, né? Há pouco tempo, não sei se vocês lembram, tinha uma campanha muito forte na mídia sobre na luta contra a violência, né, contra a mulher, né, com aquele ditado tradicional, né, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e o pessoal dizia, não, mete sim, né, e tinha uma propaganda na TV de campanha, né, institucional, onde aparecia uma família jantando num apartamento, eu imagino, e tu ouvia gritos da vizinha sendo espancada, e o pessoal aumentava o som do rádio para não ouvir, fingia que não estava acontecendo nada. E esse tipo de omissão, esse tipo de comportamento diferente, a gente não pode mais se comportar dessa maneira enquanto sociedade. Essa é a minha contribuição. Humberto. Eu quero abordar 3 aspectos, tá? É tudo referente ao que tu disseste. Quando tu disseste que o ser humano nasce racista, essas coisas, né? Eu me lembrei, eu procurei um texto... Ele não nasce racista, ele adquire, né? Eu estou dizendo que ele adquire. Enfim, isso aí. Eu me lembrei dessa semana uma entrevista que o ator Bruno Galhaço deu. O Bruno Galhaço, para quem não sabe, é um ator global, ex-global agora, não sei mais, mas ele tem 3 filhos, 2 adotados, são 2 crianças negras, né? E um agora filho que a esposa dele teve, um bebê, acho de 4, 5 meses, que é fruto da concepção deles. E ele tratou desse assunto, né? Dizendo que já sofreu preconceito enquanto pai de 2 crianças negras, né? Que ele não esperava que ele fosse sofrer um preconceito por ser pai de criança negra. E uma frase dele, muito interessante, que ele disse o seguinte, eu sou um racista em desconstrução, porque a gente é fruto de uma sociedade que aprendeu muita coisa errada. Então a gente, no caso ele, a esposa e os filhos, está sempre aprendendo o tempo inteiro, e eu tenho certeza que meus filhos serão antirracistas, e quando eu digo isso, é porque a gente está aprendendo juntos. E eu estou aprendendo para poder ensiná-los cada vez mais e fazê-los seres humanos fortes. Tá? Esse é um aspecto que eu queria abordar com vocês, essa frase dele, de ser um racista em desconstrução, o que vocês entenderam a esse respeito. Outra coisa que tu estava falando, até que foi uma palavra que o Rude usou na conversa dele, que é aquela palavra denegrir, né? Denegrir é considerado um termo racista, né? Uma pessoa que participa conosco das lives, a Maria Albarella, ela me encaminhou um PDF não sei se vocês já viram esse material, é um PDF do Sistema Fê-Comércio desse ano, tá? Que é um dicionário, diz assim, vamos repensar nosso vocabulário, racismo sutil. E aqui ele aborda, né, pelas letras, através de letras, como se fosse um dicionário, né,
expressões que são consideradas racistas e a origem, explicando por que essas expressões seriam racistas. Né? Então, tipo assim, a coisa tá preta, dar com pau, coisa, serviço, trabalho de preto, criado mudo, eu não imaginei que isso aí seria uma expressão racista, mas criado mudo é considerado, e ele explica aqui, né, o porquê de criado mudo ser considerado uma expressão racista, doméstica é considerada uma expressão racista, e uma que me chamou a atenção, que eu não sabia que era uma expressão racista, é a palavra mulato, né, que dizem que é negro, mulato, quando a gente aprende na escola, né, é negro, é mulato, é mameluco, é cafuso, é não sei o quê, e ele explica que mulato, a palavra significa literalmente mula, a cruza de um asno macho com uma égua. O termo surge na época da escravização, quando muitas mulheres escravizadas eram violentadas por seus senhores e tinham filhos que eram chamados de mulatos. Então, é um material bem interessante, eu acho um material muito rico. Eu não tenho como compartilhar, infelizmente, o Facebook não aceita a gente compartilhar em PDF, né, mas eu posso encaminhar para vocês, se vocês tiverem interesse, eu encaminho para vocês pelo WhatsApp, vocês podem encaminhar para amigos que tiverem interesse, pessoal que está nos assistindo, tiver interesse em conhecer esse material, em ver esse material. E por último, eu quero questionar, quando tu disseste, Mário, do cara que passou com a mochila e literalmente andou para a situação, tá? Eu pergunto o seguinte, e o cara que filmou a agressão? Ele não poderia ter ajudado também? Entendeu? Aquela filmagem que ele fez, eu questiono, eu disse para vocês antes de começar, e o pessoal me conhece, é que eu gosto de uma boa polêmica, de um bom debate, né, de um tocar fogo, colocar gasolina na fogueira. Se o cara, hoje, muita gente filma, fotografa, para jogar em rede social, ter like, ter compartilhamento, ter views, né, tentar virar uma celebridade instantânea de Facebook, de rede social. Eu pergunto o seguinte, esse cara que filmou, que não poderia ter ajudado a conter a agressão, ao invés de ter filmado o vídeo que depois viralizou, que subiu para o mundo todo, que não poderia ter ajudado a socorrer a vida do cara, porque filmagens de câmera interna do supermercado teria igual, era uma coisa que ia vazar igual, mais cedo ou mais tarde teríamos as imagens, né? E esse cara que filmou, ele não poderia ter socorrido. Quando eu estava na faculdade, teve um debate muito, muito grande, numa cena de um repórter, de um jornalista que viu uma criança se afogando. Era uma obra, era um buraco, uma cratera gigantesca que tinha, encheu d'água, aquelas chuvas em São Paulo, encheu aquela d'água, tinha acho que uns 8 metros de profundidade aquilo. A criança se afogando, o fotógrafo viu e não salvou, fotografou a criança se afogando e a mãe que não sabia nadar, pulando para tentar salvar a criança. Aí, na época, discutiu-se. O cara que estava fotografando, por que ele não salvou a criança? Por que ele preferiu fotografar para aquela foto, depois ganhar o Brasil, percorrer o Brasil, e o cara preferiu ter uma imagem do que daqui a pouco se esforçar em salvar a vida de uma criança. A mãe e a criança se salvaram, tá? Com esforço, ela toda se arrebentou toda, mas conseguiu salvar a criança, que tinha na época uns 6 ou 7 anos. Então, eu torno a perguntar agora para a gente discutir. Até aqui entre os comentários aqui, alguém tocou nesse assunto. A pessoa que filmou, se ela tivesse ajudado, ela não teria evitado a morte do cara? Ou ela não ajudou daqui a pouco com medo de apanhar também? O que vocês acham? Vou passar para o Rodinei. Depois eu respondo. Beto, nós temos a informação se os dois seguranças estavam armados ou não? Não estavam. A informação que você tem é que não estavam armados. Deixa eu contar um episódio muito rápido. Eu, certa vez, na minha rua, vi 2 pessoas brigando e também fazendo uso de drogas, enfim, tal. Estavam tirando lata, garrafa para tudo que é lado. E aí eu liguei para a polícia e a polícia me fez uma série de perguntas,
né? Que droga eles estavam usando? Como que eles estavam? Para onde foram? Eu digo, olha, seu policial, eu não tenho condições de informar, eu só gostaria que vocês passassem na rua, próximo do número tal, para averiguar, porque eu não tenho todas as informações, né? Mas de tanta informação, e depois no final o policial me informou, olha, isso é muito normal, isso é assim, tu acaba recebendo algumas respostas desqualificando, né, o teu exercício de cidadão, que aí tu acaba não entrando no meio. Esse caso, essa pergunta que tu faz, ela é um caso muito delicado, realmente, que aí me traz a fala do Mário anteriormente. Briga de... Como que era, Mário? Briga de... Marido e mulher não se mete a colher. Não se mete a colher. Claro que eu não concordo com isso, mas a situação é tão delicada que nós temos vários casos aí evidenciados no Brasil, onde a pessoa foi interferir, já a arma, o cara já apontou uma arma já na cabeça. Então é super delicado, mas acredito que sim. Eu acho que naquele momento a pessoa ali fazia um papel de testemunha, fazendo a prova legal, né? E se ele fizesse alguma abordagem, alguma fala, expressasse de repente uma fala, vamos parar com isso, vamos lá sair disso, para com isso. Bom, ele já sairia do papel de testemunha. Mas Rudy, Humberto, pessoal, não sei se vocês viram o vídeo até o final, não sei se vocês viram. A pessoa que está só filmando, prestem atenção, a pessoa que, só um pouquinho, a pessoa que está só filmando, ela foi ameaçada pela segurança. Ela foi ameaçada por estar só filmando. Ela foi ameaçada pela mulher de segurança. Não, ela não foi ameaçada pela segurança, ela foi ameaçada por uma funcionária do Carrefour, não era o pessoal da segurança. Mas, ela faz parte da segurança. A Alessandra, que é a nossa amiga, a Alessandra Jacques Reck, desculpa, ela está falando que o pessoal, o cara que estava filmando era do RAP, aquele serviço de entrega, né? E foi ameaçado pela funcionária do supermercado, não foi pela funcionária não foi por uma pessoa da segurança, né? Foi por uma funcionária do supermercado. Ok, tranquilo. Tanto que a delegada está apurando agora se ela vai responder junto. No meu entendimento, essa funcionária que estava filmando a agressão, ela deve responder como partícipe, ok? Ela deve, dentro das proporções que a lei penal observa, no caso dela, entende? Bom, referente aos dois segurança, então, é tranquilo, nem se fala, né? Mas, assim, respondendo sobre a tua pergunta ali, no primeiro momento, sobre a questão que o Bruno Galhaço, né, falou da desconstrução, Humberto, eu todo dia estou me desconstruindo como machista, porque eu fui criado de uma forma machista, eu fui criado numa cidade machista, num estado, acho que o estado mais machista do país, né? E eu reconheço, ao longo dos meus 44 anos, me reconheço como um homem machista em desconstrução. Por quê? Porque isso está entranhado na minha formação, isso faz parte da minha formação. Ok? Então, assim como a questão, como eu estava falando do racismo, é a mesma coisa, né? Mas como, de certa forma, eu sou atingido diretamente por essa questão racista, né? Eu de alguma maneira, eu consegui, né, ao longo dos anos, através de um processo de reconhecimento, né, de autorreconhecimento e também de reconhecimento do ambiente onde eu vivo, que isso é um desvalor. Isso não tem sentido, assim como a questão do machismo, né? Então, nós, homens brasileiros, e principalmente nascidos num estado extremamente machista e conservador, nós somos machistas em desconstrução, quer dizer, aqueles que querem ser em desconstrução, né, podem escolher, né?
ou querem se manter assim, mas nós somos. Por quê? Porque eventualmente nós nos encontramos exercendo esse machismo. Alguns de nós não têm nenhum problema em admitir e reconhecer isso, e esse reconhecimento faz parte dessa desconstrução, ok? Outros de nós não, vão naturalizar, vão achar que é normal, que faz parte, é o meu jeito de ser, é assim, tá tudo bem. Outros vão achar que, dar uns tapas na mulher, tá tudo certo, faz parte, tem mulher que gosta, tudo bem, só que da mãe dele não, né? Então, às vezes, a gente tem que falar o português, assim, bem literal, para que as pessoas nos entendam e nos compreendam, né? Porque a agressão contra a mulher, o exercício do machismo não é só agressão física, mas a agressão verbal, psicológica, o assédio, né? Então, nós temos que nos manter vigilantes a essas questões, assim como a questão do racismo, né? A mulher, ela percebe muito mais do que nós homens os efeitos do comportamento machista, assim como nós negros percebemos muito mais os efeitos do racismo, porque nós somos o objeto do racismo, ok? Agora, então, Mário, pois não, Rodinei. Vamos supor assim, ó, o rapaz que estava filmando, tá? Ele estava no papel ali de testemunhar. Agora, vamos supor ou imaginar que a esposa do João Alberto, quando se aproxima, ela avançasse de corpo, realmente, fisicamente, nos dois seguranças. Não iria sobrar Ia ser morta também. Ia ser morta também. E outra coisa, sorte que foi filmado, Humberto, e Rudinei e Rude, sorte, porque se não tivesse sido filmado, teriam plantado uma arma na mão dele. Eu não acredito que as câmeras da empresa estariam prontas. O que ia ser dito? Olha, não estava em funcionamento. Isso, não ia estar em funcionamento, ia ter testemunha, mas só testemunha que viram ele agredir o segurança, e ele estava armado de faca, com uma submetralhadora, com uma .50, com granadas, com uma ogiva nuclear. Sim, a sorte, entre aspas, do azar, nesse sentido, do João, é que foi filmado, da família do João que fica, na verdade, é que foi filmado, porque se não tivesse sido filmado, ele, como homem negro, já estaria condenado como culpado, ok? Ele seria o agressor e vítimas seriam seguranças que sobreviveram a uma injusta agressão. Eu não tenho dúvida, né? Porque no meu dia a dia como advogado, eu não vou citar nomes, mas eu defendi um cliente meu há pouco tempo, esse cliente branco, com um sobrenome bastante importante, um sobrenome judeu bastante importante, e ele me ligou de madrugada, tinha brigado com a companheira, e ele tinha quebrado metade de uma lanchonete, a soco e chute, de raiva, ok? Foi preso, elegantemente preso, não encostaram um dedo nele, um dedo. Quando eu cheguei na área judiciária de madrugada, eu perguntei para ele, e aí, tá tudo bem? Como é que te machucaram? Não, doutor, tudo bem, não ocorreu nada. Deu, ok, e teus pertences pessoais, com o que tu tava? Não, tava com isso. Ok, tranquilo. Cheguei lá, a polícia me passou todos os pertences dele, tudo ok, sabe? Depois ele foi liberado, tudo certinho, ao final da madrugada, quando eu pedi o relaxamento da prisão. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que em relação aos homens não negros, o tratamento é outro. É outro. Né? Estou dando o exemplo desse meu cliente, né? Mas eu poderia dar... Assim, a ausência, o simples fato da ausência de exemplos de situações análogas a essas, tá? Publicizadas, tá? Ocorridas com o homem branco, é fato de que esse tipo de conduta só se faz contra homens negros. Dessa forma, nesse formato, entendeu? Infelizmente,
Infelizmente, eu lamento. Não podemos generalizar também, gente, que todo branco é racista ou que todo racista é branco. Não necessariamente, né? Mas nós temos aí nós temos todos os indicadores sociais que vêm demonstrando que é fato no Brasil. Nós temos aí pesquisa da OEI, pesquisa da OEA, pesquisa da Unesco, da ONU, né, do PNUD, aqui no Rio Grande do Sul, a órgão de pesquisa aqui do Rio Grande do Sul, do governo do Estado. Então, nós temos N pesquisas de indicadores públicos e privados, onde reforçam o elemento, né, o preconceito racial, né? Quem sofre é a pessoa negra, é o homem negro, é a mulher negra, é a negra. E agora, encaminhar, tipo assim, onde chegar, avanços que teremos a partir de então, de mais episódios. Eu vejo que é importante esse episódio, grande importância, dada o caso internacional, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que estão em matéria internacional e ficarão durante até a semana que vem, né? O fato do presidente do Rio Grande do Sul, né, ter vindo já automaticamente, já ter vindo a mídia e ter colocado, e ter posto sua fala, o governador do estado, os ministros do STF, eu acho que agora nós vamos para um outro elemento. E aí que eu acho que são dois elementos importantes. Um deles, eu acho que a discussão das cotas, ela avança, deve avançar além do setor público, deve ser uma obrigação dentro do setor privado, né? Por que obrigação? Porque quanto mais multiplicidade, quanto mais cores e raças diferentes, esperamos que tenha, a partir dessa proposta, menos racismo, né? Fazer com que a gente possa viver, né, socialmente melhor, aceitando um ou outro. Então, acho que esse é um elemento. Outro elemento é também levar para a área privada o que tem nesse ano, que é uma lei, a lei 8470, que é aquela que inclui em todos os cadastros do município, a pergunta qual a sua raça, qual a sua etnia. E aí, Mário, eu quero te dizer que, colegas, eu tive o prazer de trabalhar na Prefeitura de Porto Alegre e fui um dos assessores responsáveis nessa matéria, onde trabalhei para que essa lei que havia, a 8470, ela era uma lei de 2000, mas que não estava regulamentada. E aí, um dos meus trabalhos dentro da Prefeitura foi regulamentar essa lei, que aí regulamentamos através do decreto 13961, de novembro de 2002. E ela tem tanta importância, e a mesma lei, acho que deve também ser proposta à iniciativa privada. Porque é importante saber, diante de uma grande dimensão de uma empresa privada, uma empresa que não é brasileira, né? As suas cotas, mais de 50% é estrangeiro, né? O número de trabalhadores, e como que está internamente essas grandes empresas, ou até as empresas brasileiras, como vamos colocar aqui Banco Bradesco, ou outras várias empresas, é o percentual de negros, cargos ocupados, né? Diz que a relação é uma relação horizontal de cargos e salários, né? E acho que acho que esse elemento nós vamos ter que começar a discutir e demonstrar que, enquanto isso não for um elemento-chave, determinante a diminuir as diferenças raciais e sociais, nós não vamos, né, dar um salto de qualidade nesse Brasil. Rudy. Então, gente, eu gosto de ouvir as pessoas que sentem na pele o preconceito, né? Eu sou um ativista de várias áreas, né? Eu atuo em várias áreas, por empatia, né? Então eu começo a conviver com essas pessoas que sofrem diretamente preconceito e eu acabo me integrando sobre isso, né? E então eu gosto de deixar a fala para quem tem de fato lugar de fala, né? Eu estava aqui me deliciando ouvindo vocês. Mas eu acho, como o colega Rudinei falou ali,
a gente tem que ter proposições também, né? A gente já sabe, está comprovado que o racismo existe, né? Antes desse fato de óbito aí, nós tivemos 2 fatos nacionais aí que repercutiram, que foi 2 fatos dos motoboys, né? Um foi recebido a xingamento pelo morador de um condomínio de luxo, né? Porque era negro, e o outro não foi nem recebido porque era negro. A encomenda teve que voltar e só tomou caso de reconhecimento nacional porque a dona de um dos estabelecimentos publicou o fato e processou o cliente, e o outro porque foi filmado justamente por uma testemunha, como aconteceu desta vez, que só tomou fato nacional porque tinha alguém filmando. Graças a Deus, hoje, nós temos as câmeras nos celulares que a qualquer momento vai filmar. Como o Beto perguntou, ele poderia ter evitado o assassinato? Eu acho até que poderia, eu evitaria, eu não teria filmado, teria evitado o assassinato, mas eu sou grande e eu conseguiria, de fato, resistir algum tempo para evitar o assassinato. Mas eu não sei o tamanho da pessoa que estava filmando, então daqui a pouco, por medo, ela não interviu fisicamente, mas interviu filmando para ver se parava a agressão, mas não teve êxito. Eu acho que foi a intenção dela, foi parar a agressão. Eu queria dividir uma coisa com vocês, assim, bem pessoal. Eu, com 9 anos de idade, eu entrei no judô e lá fiquei durante belos 10, 11 anos, né? E, paralelo a isso, eu pratiquei 6 anos de capoeira com mestre churrasco e 7 anos de karatê kyokushin, né? Mais ou menos isso. Bom, e eu parei com os esportes de luta ali em torno dos meus 22, 23 anos ali, parei e tal. Mas, como dizem os meus amigos, uma vez samurai, sempre samurai, né? Então, a gente que gosta de esportes de luta, isso não quer dizer que a gente gosta de brigar. Não tem nada a ver com isso, não. Mas tem a ver com a questão da adrenalina e de nós testarmos os nossos limites. Então, eu estava trocando hoje pela manhã com um amigo meu, graduado, um cara sério, um professor sério, respeitado, um cara que foi atleta, foi competidor, assim como eu. Chegamos a disputar campeonatos juntos e tal, e eu estava trocando com ele o seguinte, ele também, ambos, tanto eu como ele, não somos da área da segurança pública, mas quanto a essas questões de defesa pessoal, de contenção física, essas coisas assim, a gente entende pelo menos alguma coisa em face de alguns anos dedicado, né, a essa atividade física aí, de defesa pessoal através das artes marciais. E a gente lendo, eu pedi para ele ler junto comigo, porque a gente que pratica, a gente lê, a gente diz que a gente lê a situação, né? Nós lemos a situação, né? Uma situação de potencial risco, enfim. E a gente interpreta, quando tu pratica arte marcial, tu não pratica para matar pessoas, a linguagem é outra, a gente usa para neutralizar a situação. Então, nós estávamos vendo toda a dinâmica ali daquela troca corporal ali, e nós chegamos à seguinte conclusão, que Rudy, se pressupõe que profissionais da segurança são pessoas preparadas, né? Se pressupõe, né? E a partir disso, se pressupõe que, independente de estatura física, esse profissional ele vai saber conter, né, uma determinada situação. Quando eu digo conter, é ganho de tempo para manter sob controle uma situação que pode causar risco a ele próprio ou a algum terceiro, né? E nenhum deles estava preparado para fazer isso. Nenhum deles estava preparado para fazer isso. Nenhum deles. Nada. Toda e qualquer ação ali foi de despreparo. Existe uma forma de você imobilizar uma pessoa, existe uma forma de você neutralizar uma situação. E ali a situação estava neutralizada porque o indivíduo estava sempre uma expectativa de controle, porque ele estava fora de uma área onde ele pudesse causar risco a terceiros. Só estava ele e o pessoal da segurança ali. O pessoal da segurança poderia ter contido ele. Um segurado as pernas, outro segurado a questão do tórax, os braços, enfim, e aguardado o reforço até a brigada militar chegar. Era algo simples e singelo de se resolver, né? Naturalmente, eu sou obrigado a me colocar assim, se eu estivesse passando por ali, automaticamente, porque
não adianta. Essas questões, ela está no teu DNA, ela está no teu modo de agir e até na forma de tu enfrentar a vida, né? Eu teria sido proativo ali para, pelo menos, neutralizar a ação de um dos seguranças para preservar a integridade física ali de quem estava sendo agredido, até a chegada das autoridades. É assim que eu acho que a gente, pelo menos, deve agir, né? Ou, quer dizer, quem possui essa possibilidade de agir a fim de preservar a sua integridade física e também a do outro, né? Porque quando eu falo na questão de intervir, eu falo no sentido de preservar a vida de quem está sendo agredido, a minha e do próprio agressor, né? É o papel de quem, pelo menos que eu penso, de quem é da área da segurança. O papel de quem é da área de segurança não é necessariamente matar alguém, tirar a vida de alguém. O maior bem, né, que a própria Constituição defende, né? É a vida, o maior valor, né, constitucional, defendido pela nossa Constituição. Mas é o dever de preservar a vida do agressor, assim como a vida do agredido. É preservar vidas e deixar que depois a justiça faça o seu trabalho. Eu acho que... Ô, Mário, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, já que temos advogados no nosso debate. Supondo, estou eu passando, estou vendo ali os dois seguranças agredindo o cara, tá? Um segura, enquanto o outro marreteia a cara dele com a mão ali, porque aquela mão é uma marreta, né? Não é uma mão, né? O chão já todo ensanguentado ali do rosto do cara. Eu chego, tá? Eu sou um cara magro, né? Eu sou um cara magro. Se eu chego, dou uma voadora na cara do segurança que está marreteando o outro, tá? Porque eu no braço não vou conseguir tirar ele, mas eu chego, dou um chute na cara dele. Isso aí não me complicaria judicialmente? Eu não poderia ser acusado de agressão, ser enquadrado como agressor daqui a pouco por lesão corporal, coisa assim? Não, até porque se tu te omitir é pior ainda. Eu não sei se aquele rapaz que passou com a mochila não vai responder por omissão de socorro, sinceramente. Porque a delegada disse que ela vai enquadrar todo mundo que assistiu e não fez nada. Humberto, se tu agir de forma proporcional à agressão, tu não vai responder. Ou até tu responde, mas, na verdade, a própria justiça vai entender como excludente de ilicitude, ou seja, tu agiu em legítima defesa de terceira pessoa, compreende? Então, se tu agir de uma maneira proporcional à agressão, ou seja, tu agiu no sentido de cessar as agressões, né? Tu não pode ir ali, puxar uma arma e dar um tiro em cada segurança, seria desproporcional. Mas se tu agir de forma física, usando paridade de armas, ou seja, usando da tua compleição física para bloquear, né? Cessar as agressões físicas à vítima, tranquilamente, tu pode agir tranquilamente. É óbvio, Humberto, quando eu falo isso, eu não estou querendo exigir que as pessoas hoje em dia, sem pensar, ou apenas na emoção, ajam na defesa de terceiros sem pensar na sua própria integridade física. Para você fazer isso, você tem que ter, primeiro, uma leitura da situação, para ver se isso é possível, só que esse pensamento é em segundos, né? E saber se você, como o próprio Rudy falou ali, se você tem uma compleição física, né? Você tem uma condição física de suportar, se surgir agressões endereçadas a ti, se tu tem algum elemento para te suportar durante algum tempo até a chegada das autoridades, né, a situação. Eu falei por mim porque eu posso falar por mim, porque eu fui treinado para isso, né? E quando eu falo treinado para isso, não é questão só de compleição física e tal, né? Mas a questão psicológica. Tu tem que ter isso. Tu tem que ter um equilíbrio psicológico para saber lidar com esse tipo de situação, né? Tem que ter, assim, um pouco de frieza nessa hora, né? No caso, tu falou assim, se eu desse uma voadeira e tal. Eu, no caso, eu não faria isso, eu apenas colocaria meu corpo entre o agressor e o agredido. No caso, se o agressor quisesse continuar a deferir, né, golpes, socos a essa pessoa, é óbvio que, com certeza, eu teria que aplicar o conhecimento que eu tenho, né? Daí no sentido de neutralizar esses golpes a fim que não atingissem
né, a pessoa que estava sendo agredida. Então, eu falo nesse sentido, né? Eu falo nesse sentido de apaziguamento, né? Através de uma intervenção física, né? Mas que eu não aconselho para todos, porque nem todos estão preparados para isso, principalmente psicologicamente. Só para reforçar também que o Rui estava falando do caso dos motoboys, aqui uma pessoa que está assistindo aqui, o Anderson Fogo, lembrou que o caso do motoboy foi em Goiânia, né? Um dos casos do motoboy foi em Goiânia. E lembrar também uma coisa que não deu repercussão, que eu achei que deveria ter dado, né? Que foi o caso daquela criança que despencou do prédio, filho da empregada lá da Rica lá, que a mulher abriu o elevador, abriu a porta, que despegou o elevador, subiu, despencou e morreu. Caiu do prédio e morreu. A criança também era uma criança negra, filho de uma mulher negra, empregada doméstica da mulher. E eu fiquei impressionado que não deu repercussão, não deu gritaria, não deu... A repercussão que deveria ter dado para mim foi muito menor do que realmente deveria ter dado. Aqui no Brasil, o pessoal se preocupou muito mais... O pessoal aqui no Brasil se preocupou muito mais fizeram protesto, caminhada do norte-americano, aquele que morreu, e quando o negócio aconteceu aqui, em solo brasileiro, a criança que despencou, uma criança, acho que tinha uns 4, 5 anos, e não teve protesto, não teve mobilização. Mas Humberto, teve protesto. Eu quero entender. Humberto, teve protesto, teve manifestação, só que a mídia não se interessou em trazer isso. Por quê? Porque a pessoa, essa patroa, né, essa senhora da qual de alguma maneira contribuiu para o evento morte da criança, se eu não me engano, o marido dela, ele é um empresário ligado à imprensa da cidade lá, à imprensa do estado, tem amigos poderosos que são proprietários. Vocês sabem, né, que a mídia brasileira, a concessão do uso de emissoras de TV estão em mãos de meia dúzia de família no Brasil. Então, se você é amigo dessa família, você tem algum tipo de influência a fim de evitar que um evento desses venha, seja publicizado, ou tenha uma grande dimensão na mídia, né? Então, tem isso também, né? A gente sabe que tem isso também. Então, a mídia no Brasil, ela não é democratizada, né? Infelizmente, ela não é democratizada. É ainda uma pauta que tem que ser trazida para a discussão nacional, né? Eu acho que é fundamental. Humberto, nós já estamos com 1h12 de live, acho que a gente poderia se encaminhar para o final, não é verdade? Só antes da gente encaminhar para o final, só vamos dar aquele alô pro pessoal, né, que mandou comentário aqui, que dividiu esse tempo conosco, né? Rapidinho aqui, passando aqui, o pessoal que é tradicional já nos acompanha direto aqui. A Tata Espíndola, né, dizendo que ela está triste por tudo isso, mandou um abraço para nós. A Karine Sander, dando boa noite a todos. A Clarice Lopes, corretora. Hoje foi um dia bem difícil, a violência foi demais. Se não tivessem filmado, isso acontece a todo momento fora das câmeras. Triste, revoltante. O Anderson Fogo, boa noite a todos os participantes. Grande Rudinei Pinto. Anderson Fogo falando de Brasília, diretamente de Brasília. Alessandra Ajax aqui, ela lembrando como o caso do gerente da loja que foi humilhado por um casal de clientes brancos que não admitem que os negros possam estar em cargos de gerência. O Anderson também, novamente, dizendo que devemos, de fato, cobrar das autoridades judiciárias e do legislativo não apenas manifestação, como no dia de hoje pelo ocorrido, porém, o que essas instituições têm feito no sentido de garantia dos direitos humanos para a população negra. A Karine Sander dizendo que a mesma polícia que ontem matou, hoje jogou o gás lacrimogênio na manifestação em frente ao supermercado. Socorro! A Clarice, ela tocou naquele assunto, e o que dizer das pessoas que estavam assistindo, filmando e não fizeram nada? Revoltante, inacreditável. A Maria de Fátima Quadros comentou que um absurdo que aconteceu, e ainda ouvir do nosso vice-presidente que não existe racismo no Brasil. O Anderson voltou, né, novamente comentando, diz que já passou da hora de ocuparmos os espaços de poder e liderança. Temos que exigir e garantir a participação em todos os espaços. O Figueiredo, José Antônio Marques Figueiredo, nosso amigão, parabéns pela live, beijos para todos.
O Anderson lembrando, Rodinei, que o instituto que tu não lembraste o nome é o IPEAFRO, o nome daquele instituto. Os dados que tu tentaste. Isso, IPE. E o Anderson ainda questiona aqui, ó, como fica o caso do vereador Walter Nagelstein, que ofendeu e discriminou os novos vereadores eleitos. A Câmara Municipal de Porto Alegre vai tomar alguma atitude na comissão de ética? A Alessandra aqui, ela falando, e dá nojo que quando é negro sempre querem desqualificar a vítima, aquilo que tu estava falando, Mário, né, se não tivesse filmado, né? Querem sempre desqualificar a vítima colocando a ficha criminal. Uma coisa não justifica a outra, até porque se for ver ao redor, está cheio de branco com essa mesma ficha, e pessoas do bem. O cara do estupro, como é que era? O estupro culposo, né? Também era branco, cheio de tatuagem, né? Filho do papai, né? E a Alessandra que puxinha aqui, dizendo, gente, sem memória, o prefeito foi quase reeleito com 40% dos votos. Marido dessa mulher e que desviava funcionários da prefeitura para sua casa. A patroa da criança lá que morreu, da mãe que morreu, ela é casada, ela era a primeira dama do município lá do interior, acho que é de Pernambuco, aquilo, né? E o marido dela era prefeito da cidade, foi reeleito agora. Então, o pessoal, ou o pessoal é burro, Beto, ou tem memória curta, né? Beto, então é para te ver que a questão racial no Brasil, ela tem anos de luta, né? São lutas que perpassam pelos negros, pelos brancos, né? É uma luta conjunta, não dá para se dizer também que é apenas dos negros. A própria abolição, ela se deu também por aqueles não negros, né, que aderiram no processo. Aderiram no processo porque... Rudy, me permite, eu vou ficar devendo para vocês, eu vou ficar devendo para todos vocês e para quem está nos assistindo. Justiça seja feita, Humberto, Rudy, Rudinei. Eu li esses dias um caso de um delegado de polícia branco que no final do século passado ele se negava a prender negros que de certa forma cometiam certos crimes, assim, pequenos, insignificantes. E ele branco, tinha uma família branca, enfim, e tal, no interior de uma cidade aí nordestina e tal, enfim, lá para cima, e vários brancos morreram também, né, lutando por essa causa, né, porque se identificaram, tinham empatia, conseguiam se colocar no lugar do outro, né? Então isso também é bastante importante lembrar que nós temos aliados, né? Nós temos com certeza pessoas aliadas também nessa luta. Não, com certeza. Então, o que nós temos no Rio Grande do Sul? Olha aí, nós temos uma história que deve ser bem contada. A 11.639, né? A lei de inclusão da verdadeira história negra nos currículos escolares. Nós temos aí... 10.639. 10 mil. Né? Nós temos 10.639. Nós temos toda uma leitura desde a chegada dos imigrantes alemães aqui, né? Na feitoria do Linho Canhamo, o uso da mão de obra negra aos imigrantes alemães, que eram proibidos de fazer uso da mão de obra negra, mas eles viam o luso fazendo uso, que não tinha o papel da polícia na época, automaticamente o alemão fazia uso disso, porque ele olhava para o lado e olhava assim, pô, peraí, mas o português está fazendo uso da mão de obra escrava, né? Mas nós viemos para cá, nós não estamos usando, não podemos fazer uso, e não conseguimos crescer um pouco mais. Até hoje o simpósio, alguns dos simpósios aqui em São Leopoldo, sempre vem uma leitura negando o uso da mão de obra negra, escrava, pelos alemães. Né? E nós dissemos o quê? Que não, foi feito uso, sim. Havia uma lei, na época, uma lei provincial 147, que dizia que proibia, mas na prática, no dia a dia, isso era feito uso. Bom, e é como está colocando o Mário, dado o comportamento
de qualquer daquelas pessoas que estavam ali ao redor. Olhando o fato concreto, qualquer um comportamento ao contrário dele de ação poderia tirar ele do papel de vítima e fazer dele de algoz. E isso aí nós temos histórias para contar aqui neste Brasil, né? Pega o caso do Rio de Janeiro, aquela família que foi metralhada ali na faixa amarela, faixa vermelha no Rio, né? Não, mas nós estamos atrás de um carro daquele modelo, daquela cor, né? Enfim, então, olha só, o papel daquelas pessoas ali, não quero que aí vai ficar a casa da delegada, né? Mas qualquer movimento, eu, particularmente, faria qual movimento? Que é do meu comportamento. Se estivesse no papel daquele rapaz filmando, o meu comportamento seria apenas de começar a gritar, não parava com o celular, mas isso é muito figurado isso. É muito figurado, né? Mas eu não pararia de gritar, Salte, vamos parar com isso! Bom, enfim, ia tomar, mas nunca ia partir para agressão. Eu ia tomar, como diz o Mário, as minhas armas, né? Da fala, da linguagem, de chamar a atenção de todos, de chamar, né? Enfim, mas nunca partiria para agressão, porque eu vejo, sinceramente, eu me viria no momento que eu partisse para uma agressão, o episódio ia ser pior e, com certeza, eu acho que seria mais um algoz e não seria vítima. Tá? Mas, Mário, Mário e Beto, eu concluiria minha fala dizendo o seguinte, não lembro do autor agora dessa fala, mas, assim, muitos silenciaram, muitos se omitiram, né? E outros aderiram. Então, nós esperamos que o comportamento social de cada indivíduo, né, o indivíduo possa parar e ver qual é o seu papel nesse momento onde comemoramos mais um 20 de novembro, né? Mais um 20 de novembro. Bom, que papel qual é o meu papel? É um papel de silenciar? É um papel de se omitir? É um papel de aderir, né? Então, e essa pauta de hoje só entra na pauta da mídia dentro de vários episódios que nós temos diariamente no Brasil. Nós temos no Brasil casos de esquartejamento que vive nessas áreas vulneráveis, nessas áreas da periferia de todo o Brasil. Nós temos casos de homicídios aí, desse perfil de jovens de 14 a 29 anos, aí, que há anos atrás o maior número, em primeiro lugar, estava o estado de Alagoas. Hoje o estado do Rio Grande do Sul permanece entre os primeiros, até do primeiro ao quinto. O Rio Grande do Sul ocupa esse lugar, né? Mas só entrou em pauta porque foi registrado e nós estamos no 20 de novembro. Será que não tivéssemos também no 20 de novembro, não seria mais um que é esquecido e que passa como naturalidade? Mário, deixa para encaminhar para os encerramentos, né, apesar do Rudney já dizer que já ter feito dele, mas duas coisinhas rapidinhas. Uma, isso aí falando de inverter os papéis, né, daqui a pouco da vítima ser o algoz, ser o culpado, né, ao invés de ser a vítima. Tem um dos melhores livros que eu li na vida, eu li ainda na época da faculdade, chamado Rota 66, do Caco Barcelos. Não sei se vocês já ouviram falar no livro, se alguém já teve a oportunidade de ler esse livro. A Rota, é a polícia lá de São Paulo, né, que mata inocentes, a maioria esmagadora negros, né, e para justificar os crimes, daqui a pouco eles plantavam armas, mudavam os corpos de lugar, sabe, alteravam boletins de ocorrência, colocavam armas nas mãos das pessoas, davam um tiro a esmo, sabe? Então, aquela coisa toda que aquela polícia bandida faz, o livro retrata isso aí, casos reais, né, que o Caco Barcelos apurou. É um livro fantástico, maravilhoso de ler, muito bom para a gente ver esse lado aí de coisa. Para encerrar a nossa live, eu queria ler uma frase e gostaria que o encerramento fosse baseado, as considerações finais fosse baseado nessa frase, que você já deve ter ouvido falar, que é do Morgan Freeman, do ator Morgan Freeman.
O dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. O que vocês acham? Já indo para as considerações finais. Eu conheço essa frase do Morgan Freeman, Beto, e eu acho que, não sei aonde que ele pôs essa frase, mas onde que ele pôs serviu para o lugar onde ele verbalizou. Eu acredito que no Brasil, se verbalizasse essa frase para nós brasileiros, né, lamentavelmente ainda, meu momento não é bem-vinda essa frase. Acho que eu poderia ter outras frases assim, e eu vejo mais essa frase num papel aqui no Brasil, daquela pessoa que não quer ver os fatos. Eu vou falar. Mário, travou, Mário. Ficou tão ódio. Eu gosto muito do. Mas, Rudy, posso. Agora eu estou escutando. Tá me ouvindo? Tá cortando. Agora sim. Tá me escutando? Agora sim. Agora deu. Estão me escutando? Agora sim. Tá. Eu diria. Não, assim como o Morgan Freeman disse isso, eu adoro ele como ator. Mas ele com a boca fechada é um poeta. Né? Porque assim, ó, tá cortando, até que no Brasil do Sul não tem hein? Tá me ouvindo bem? Agora sim. Agora olá, sim. Olá. Sim, agora sim. Não, eu acho que ele foi infeliz. Eu acho que essa frase não serve, não é o momento dessa frase ainda, né? Os fatos estão aí, né? Fala essa frase pro segurança que matou o João Alberto. Fala essa frase lá pro pai do João Alberto, pra esposa do João Alberto. Vê o que ela acha dessa frase. Né? De um jovem, né? Que a própria Alessandra aí citou, né? Fala essa frase para ele, né? Então, assim, infelizmente, ele foi infeliz. Tô sem áudio, Mário. Tô sem áudio. Rude. Por favor, Rude. Tá. Não, eu queria terminar ali, que naquela hora, no fim, eu estava desenvolvendo uma linha ali, o Mário me cortou, eu só queria terminar com o seguinte. Para variar, o Mário te cortou, né? Nós temos assim, nós temos uma presidência que elege o senhor Sérgio Nascimento, né, como diretor da Fundação Palmares, e ele é extremamente racista, tá? Ele é um negro que é racista, como o Mário falou, o racismo não vem só dos brancos, às vezes temos negros que promovem o racismo. Temos notícias diárias desse senhor promovendo racismo dentro de uma instituição que era para promover justamente o contrário. Então nós temos que usar, a partir da presidência, usar todas as instituições que nós temos para promover o antirracismo e, de fato, propostas de inclusão, né, e não de exclusão. Né? E aí nós temos hoje, para fechar com chave de ouro, o vice-presidente, para fechar essa presidência, né, racista, homofóbica, xenófoba e todos os preconceitos que a gente puder citar, eles têm, né? O vice-presidente me diz que o ato não foi racista e encerrou o assunto. Eles não deram uma frase de consolo para a família do cidadão que foi assassinado por ser negro. Então, enquanto a gente não ter lá de cima atitudes que venham descendo até chegar nas cidades, nas escolas, nos municípios, que é onde a vida de fato existe, né? Mas que partam de cima de quem realmente tem espaço na mídia, né? Para falar sobre o racismo e promover atitudes antirracistas, vai ficar difícil, né? E a nossa luta ela tem que continuar.
e a frase do Morgan Freeman, ela infeliza o completo de todas as formas que ela pode ser. Beleza. Só para reforçar que o Mourão disse que não foi um crime de racismo e que não existe racismo no Brasil. Ele também disse isso, que o Brasil não é um país racista. Mas, enfim, né, estamos chegando ao final de mais uma live muito produtiva, o pessoal aqui, só elogios ao nosso bate-papo de hoje. E a Karina Sander lembrou que a Glória Maria, a repórter, também minimizou o racismo, que infelicidade. Né? Mas, realmente, racismo, quem diz que não existe racismo no Brasil é cego, ou tem má intenção, porque é uma coisa clara, nítida, notória, né? A gente vê, a gente percebe a diferença do tratamento do negro, do não negro, né? Isso aí, vocês estavam lembrando o caso do motoboy, eu estava me lembrando o caso agora do rapaz que foi comprar um relógio para o Dia dos Pais num shopping lá acho que no Rio de Janeiro também, os seguranças perseguiram e bateram nele, né? Sendo que um dos seguranças também era um cara da PM, né, que fazia bico como segurança. Né? Claro, não vamos generalizar também que a polícia bate em negro, que é coisa, mas sempre tem algum envolvido numa confusão dessas, né? E só para finalizar agora, me lembrando, o Mário tchau, Mário já foi, sem dar tchau. A primeira pauta, esse crime de hoje me lembrou a primeira pauta que eu fiz como estagiário de jornalismo, que foi um crime cometido com 3 PMs contra um jovem. Ele não era negro, né, mas ele era mais ou menos, eu não sei como tu te definiria, Ruth, sabe, mas ele era mais ou menos o teu perfil, assim. Aí em Gravataí, no clube veterano, numa festa, passaram a mão na bunda da namorada dele, ele foi tirar satisfação, foram para a rua, os 3 PMs que estavam de folga fazendo a segurança da casa. Isso aí tem quase 30 anos. Levaram o cara para fora, 2 seguraram ele, e um deu um tiro e matou o guri do lado do clube. Né? Isso, a minha primeira pauta como estagiário de jornalismo foi essa. Então, lembra mais ou menos esse crime de hoje. Então, novamente, agradecer a todo mundo que... Ó, a Andréia, grande Rude, grande cunhado, acho que ela te conhece. Agradecer aí a presença de todos. Obrigado pela participação, botar o Mário de volta aqui. Obrigado pela participação de vocês que engrandeceram esse debate. Acho que foi uma das pautas mais enriquecedoras que a gente trabalhou aqui nas nossas lives, né? É lamentável que num dia desses a gente, ao invés de também acho que se a gente fosse discutir conquistas, evoluções que os negros tiveram no último ano, a gente também não teria o que falar, porque eu acho que são pouquíssimas ou quase nada, né? Não teria realmente, não seria uma data, acho que para comemorar, acho que motivos para comemorar hoje não teriam, né? Mas, não sei, é a visão que eu tenho, né? Que diante de tudo que se vive, de tudo que se acontece, comemorar conquistas, acho que ainda é muito pouco diante do que já deveria ter acontecido, né? A escravidão já acabou há quantos anos e a coisa ainda não está nem engatinhando ainda, né? Mas, enfim, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, obrigado, Rude, obrigado, Rudinei, obrigado, Mário. Semana que vem estaremos de volta com mais uma live, se Deus quiser, e com mais um tema importante para todo mundo. Então, a todos, um bom final de semana, juízo, cuidem-se, não esqueçam da máscara, do álcool gel, porque a pandemia está aí, está matando todo mundo. Falou? Abraço, beijo no coração, beijo para as moças, abraço para os homens e até semana que vem. Valeu! Boa noite. Valeu.